Olá, saudações, namastê, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos continuar então, fazer uma conclusão aqui, né, da que eu li, né, que eu pude ler, que eu entendi desse livro de fantasia épica, do Salman Rushdie, que é a Victory City, né, a cidade da vitória, que é assim, uma série de paródias, não só com o hinduísmo, né, então a mitologia hindu, o Ramayana, a gente já falou aqui no canal, e também com certas coisas do islamismo, porque ele ficou famoso pelos Satanic Verses, né, já falei no último vídeo, e também até cristianismo apareceu aqui, viu? Até que tem um português aqui, que é o Domingos Nunes, né, que é um amante da rainha aqui, da princesa profetisa, né, que é a Pampa Campana. Muito bem, então nós paramos aqui na parte em que os últimos, né, o reinado do Ruka I durou mais de uns 20 anos, né, então a gente acompanhou o início da expansão da cidade. Ele se percebeu que era corneado, né, pela princesa, profetisa, rainha, que seja aqui, né, a consorte, a Pampa Campana, que ela gostava do português lá, o Domingos Nunes. Então, o rei Ruca ficava em campanhas militares, né, então ele expandiu o império. Então, essa parte aí. E outra coisa, né, que também já havia a morte do português, né, e acontece assim que, passados 20 anos, né, passados 20 anos, a Pampa Campana, ou a Pampa, ela não envelhece, né, ela continua jovem. Então, ela vai ter aqui uns 30, né? Uns quase 40 anos. E a gente sabe que ela vai viver 200 anos. Então ela sabe que vai viver 200 anos. E ela sabe que o Nunes vai morrer, né? Então ela fala com ele, você vai morrer e tal. Então ela antecede, ela sabe quem vai morrer, né? Então as pessoas começam a temer, né? Aquela que foi fundadora da cidade, a profetisa, que fala, né? A voz da deusa, a Parvati, que ela foi guiada por aquele guru, né, aquele guru que agora é o conselheiro do rei, né, então fica escolhendo as pessoas, né, então, seguinte os astros, rei Ruka, você só pode receber essa pessoa hoje, né. Então esse ex-guru, né, que estava na caverna, né, como é que é o nome dele? Vidyasagar, né, acho que é Vidyasagar, ele começa a ficar muito importante ali, né, tipo um vizir, assim, um grão-vizir lá na corte do rei Ruka, que é muito supersticioso. Inclusive tem uma parte aqui que faz uma ironia com o cristianismo, que é que depois dos funerais do português, né, o Nunes, aquela ideia, né, da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Em inglês, o Espírito Santo é Holy Ghost, né, Holy Ghost, que é o fantasma santo, né. E aí fica assim, apavorado com isso. O que é fantasma santo? E fica lembrando daquele exército, né, um exército de fantasmas que quer ser vingado, o império dele. Interessante, esse negócio de exército de fantasma aparece lá no Lord of the Rings, né, o Senhor dos Anéis, em que, lá na parte 3, se eu não me engano, é a parte 3 mesmo, que o Aragorn vai até o reino dos mortos lá, né, e consegue o apoio do exército dos mortos, né, para se vingar, né, tem um negócio assim, então tem um exército dos mortos, aí tá aqui também, né. Essa ideia também da menina não envelhecer, ou envelhecer mais, né, ela envelhece mais lentamente, ela vai viver tantos 200 anos, lembra muito a Úrsula Uragan, né, Úrsula Uragan, lá dos 100 anos de solidão, né, porque ela vê a família toda morrendo, ela vai morrer com mais de 120 anos, né, vai morrer, sim. E aí, ao longo da vida da Úrsula, que vai casar com Buendias, né, com os Buendias, ela vai ver o final da geração, né, sei lá quantas gerações, 100 anos de solidão, né, a gente leu aqui também. Então tem um pouco dessas partes assim que sempre ironia, fantasia, né? Então ele faz toda a questão aqui, essa questão do Holy Ghost, né? Esse medo que ele tem, ele está criticando justamente a ideia de trindade, que o cidadão que ele não entendeu a trindade, né? Então, para nós, né? Para cristão a gente discute isso entre nós, que mas né, quem gerou quem, foi, né? O Espírito Santo foi gerado pelo Pai, gerado pelo Filho. Ele não entendeu, né? Quem seria esse Holy Ghost, né? Então essa ideia de trindade, a ideia de trindade hindu é outra, né? A ideia de trindade hindu é outra, que é o Vishnu, o Brahma e o Shiva. Inclusive o guru aqui que virou o vizir, ele quer implantar o maior culto a Shiva, né? O shivaísmo, né? Então ele está quase monoteísta, mas é um enonismo, é enoteísmo. Ele está pegando uma das divindades, ele está elevando uma das divindades, no caso Shiva, que é o renovador, o destruidor renovador, acima dos outros. Igual tem outros que é o culto a Vishnu, né, que é o Krishna, né, que Krishna seria, né, então tem essas coisas. Ele tem muita coisa assim de hinduísmo, né, quem quiser pesquisar hinduísmo. E muito bem, aí o Ruka vai morrer numa dessas batalhas, né, contra um sultão lá, o pessoal, né, as dissensões entre os próprios islâmicos, né. O sacerdote não queria nenhum acordo com o Deus dos Islã, mas ele inveja, né, a questão do Islã ser organizado, o Islã fazer orações coletivas, né, o monoteísmo, a questão, né? Ele quer implantar um culto monoteísta com Shiva, por exemplo, né? Sendo que é uma trindade, a Trimurti e tal.
Então, esse guru, a própria rainha, princesa, profetisa, que é a Pampa, percebe que ele tem muito poder e ela não gosta dele. E aí, quando o outro rei assume, que é o Buca, e aí a rainha já está lá, né, mantendo, assim, né, relações. Porque ela assim, como ela não está envelhecendo, o desejo continua o mesmo. Então, ela é como se ela estivesse sugando a energia dos homens, né? Porque os homens vão envelhecendo e ela vai continuando cada vez mais nova, né? Então, assim, ela até acha que tem esse poder mesmo de... E o Buca, ele é meio supersticioso. Então, o Buca não está caindo muito nesse ex-guru, né? Esse ex-guru não tem nada mais de pureza, nada. Ele está dominando ali o jogo político, né? É muito arrivista, muito preocupado com o poder. Então, toda aquela questão dele de desapego, né? Aquelas sessões de yoga lá, acabou para o ex-guru, né? Então, ela, né, permite que esse poder desse guru seja diminuído. Ela, a rainha, né? Que agora vai casar com o Buca, que é o Buca I, né? E o Buca é um cara mais festivo, mais popular, mais brincalhão, não tem aquela superstição do rei Ruka, né, falecido. E aí vai diminuir o poder, então, dos religiosos. Lembrar que já tinha um monte de dissensões religiosas, né, várias seitas e subseitas, grupos, né, atacando os sacerdotes, falando que os sacerdotes se corromperam. Então, interessante também que ele faz uma crítica à religião, né? Sempre na religião vai surgindo subgrupos. Então, o cara discorda de uma divindade, discorda de um verso da Bíblia, um verso do Corão, aí o cara faz uma outra religião, assim como tem no cristianismo, no budismo, né? No islamismo. Essas várias correntes. Pega aí, né? Uma enciclopédia sobre a história do cristianismo, do islamismo. Tem o judaísmo também tem um monte de corrente, então ele vai criticando que a religião não consegue manter uma unidade, né? Então, nós vamos sempre... Fora as críticas que ele faz às próprias teologias das religiões. Então ele vai fazer crítica ao hinduísmo, críticas ao islamismo e críticas agora ao cristianismo, que eu vi aqui, né? Essa questão da trindade. Então o Buca, ele vai ser esse novo rei, né? E assim, a ironia, né? A ironia está também que o próprio rei, o rei agora é o contrário do irmão, né? Então a ironia, assim, enquanto que o irmão estava colocando religião em tudo, né? Estava religião em tudo, e aí tinha gente criticando, o Buca, ao contrário, ele vai aceitar essas críticas e vai assim, então vou separar a igreja né, ou seja, os cultos, os sacerdotes do Estado, né? Então não vai ter mais esse poder sacerdotal. Ele criou o secularismo. Então agora o Buca é o criador do secularismo. O que é o secularismo? É ateísmo? Não, o secularismo não é ateísmo. O secularismo existe um poder temporal e existe um poder espiritual. Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus, né? No cristianismo tem isso. Então, já mostra que Jesus não seria um absolutista, monárquico, né? Então existe dois poderes, né? Então, poder secular. Agora, e quando eles juntam os dois poderes, né? Aí esse é o problema, igual várias, né? A gente vê repúblicas islâmicas, monarquias islâmicas em que o rei, ele tem um poder tanto secular, militar, quanto um poder sacerdotal, né? Ayatollah, sei lá, né? Os xiitas, os sunitas também tem. Então, é uma crítica que ele faz também a essas igrejas, né? Uma diferença da Turquia, a gente tem visto, né? Os livros do Orhan Pamuk, é que a Turquia é uma república secular, né? Então a igreja, no caso, a fé muçulmana, né? O Islã está de um lado e o presidente, né? É claro que hoje em dia o presidente turco tenta, a gente vai ver isso aí, o presidente turco está tentando negociar com os religiosos, né? Acariciando os religiosos e tal. Muito bem, então ele vai fazer essa crítica mostrando que há uma vantagem do rei Ruka, né? Porque eles temiam essas dissensões, essas brigas dentro da própria dinastia, porque tem os outros irmãos, né? Tem os outros irmãos lá. Como é que é o nome dos irmãos? É o Puka, o Shuka e o Dev, né? Então, aqui são 5 irmãos, né? Do guru. E aí, esse guru que agora é tipo primeiro-ministro, mas já era, né? Já era porque ele perdeu esse poder, porque justamente o Buca quer separar fé e Estado, né? Muito bem, aí com a morte, né? Com a morte do Ruka, ao voltar dessa batalha, ele caiu do cavalo lá, né? Sabe se lá foi morto pelos fantasmas. E aí, então, assumiu ao trono. E aí a rainha mantém, né? Inclusive mantém esse poder, porque agora está casada com o novo rei. E aí vamos passar mais 20 anos, né? Vamos passar mais 20 anos. Então a história vai correndo. E você vai vendo que aquela ideia de cidade perfeita, né? Uma cidade em que as mulheres são respeitadas, não tem guerra. Existem vários pacifistas que são contra esses avanços, né, do exército da cidade, mas a cidade vai formando colônias, né, os irmãos, cada um recebe pedaços do reino. Então vai mostrando que não se consegue o pacifismo que ela queria, não consegue o pacifismo, ou seja, a mãe morreu por causa de problemas de guerra lá, né, várias mulheres morreram porque viúvas de soldados que foram para a guerra, e a guerra continua, porque agora a própria cidade manda exército para conquistar outros reinos. A questão das mulheres, né, também não é esperada. Ela tem medo pela vida das filhas, né? Como é que é o nome das filhas? Yukitasri,
Yotishanal e Zerelda, né? Olha o nome que eles arrumaram para si. Então ela tem que casar essas princesas, né? E tem que manter o reino, porque ela vai viver 200 anos, né? Então a gente vai ver essa. E outra coisa, então essas questões religiosas, lembrar que nós estamos falando da Índia, né? Então você vai ter ali, de um lado, ó, vai ter o partido dos religiosos, que querem manter o hinduísmo, né? Principalmente o culto a Shiva, né? Que aí é desse ex-guru, que ele vai criar então um monoteísmo de rezas públicas coletivas, né? Que é um shivaísmo mesmo, né? Tem esses shivaísmos mesmo, né? Não sei se está criticando exatamente esse movimento, mas existe um culto assim mais dedicado a Shiva, né? Tal. Aí tem a briga dos religiosos que querem falar que são mais puros que o outro, não, eu sou a religião mais pura que você, e aqueles que são sincréticos, ou seja, eles permitem que você, né, tenha elementos de culto islâmico, né? E existem realmente religiões sincréticas na Índia, né? Lembrar ali o sikhismo. Nos sikhs eles têm elementos do sufismo islâmico, né? E elementos do hinduísmo, né? Então é uma religião interessante para pesquisar, eles são monoteístas, né? Interessante. Eu sou monoteísta num país politeísta, né? E há quem considere que na verdade não é politeísmo, porque na verdade todos os deuses são manifestações de um deus único. Então esse enoteísmo pode ser um enoteísmo, né? Em que você tem vários deuses que emanam de um que é o principal, né? Que aí é o Brahman, né? Brahman, que é o absoluto. E aí você tem o Brahma, o Vishnu e o Shiva, né? Beleza. Então você vê e as brigas dentro dos próprios, né, subgrupos que essas seitas se formam, assim como tem as brigas dentro, né, do hinduísmo, do islamismo, etc, né? Então, aí o importante também é o seguinte, com a briga, né, com o aumento do poder lá em Bisnaga, vai aumentar as brigas dentro da própria dinastia. O que é dinastia? É o grupo da realeza. Ah, meu filho é o sucessor? Não, o seu filho é o sucessor? Não, meu filho que é o sucessor. Game of Thrones, né? Lembra do Game of Thrones, lá os Targaryens, né, o pessoal. Então é isso, né? A Guerra dos Tronos, porque cada uma das princesas vai querer que os seus filhos, os seus netos, que sejam, né, a terceira geração, quem é que vai ser o próximo, né? Aí um trama contra a vida do outro. Então, ou seja, na cidade maravilhosa de Bisnaga, vai repetir os mesmos problemas dos outros reinos. Você está entendendo, aqui? Então a Campana fica amargurada justamente porque toda aquela idealização que ela teve da cidade, né, não se materializa, né? Ela vai ficando, ela continua não envelhecendo, ou seja, ela é sempre jovem. As pessoas ao redor vão morrendo, né? Porque já se passaram 20 anos, mais 20, 40 anos, 60 anos, né? E ela vai vendo, então, a dinastia, as pessoas, né? Os netos, bisnetos, né? Então, cada um temendo o outro, né? De onde virá o golpe, de onde virá a traição, né? Quem que vai dar o... Né? Muitas vezes, igual nesses reinos islâmicos aqui que eles estão criticando, nessas campanhas do exército, né, em que muitos reinos islâmicos foram destruídos facilmente porque eles já estavam divididos, né? Os sultões já estavam lá em guerra com os irmãos e tal. Então, muitas vezes, essas campanhas que são narradas no livro, né, do rei Ruka, por exemplo, que estava lá na guerra, eles chegavam no local, né, no reino, e o reino já estava abalado, então ele chutava a porta, né? Então, eles temem que aconteça a mesma coisa na dinastia de Bisnaga, né? Essa é a questão. Então, aí... Então vai ser narrado, obviamente, os funerais, né? O funeral do português, o funeral do rei, então tem toda essa questão das religiões, né? No funeral do português são todos os ritos católicos, né? Romanos, etc. No funeral do rei Ruka, que era o religioso, toda a pompa do funeral hindu, né? Então, ou seja, ele mostra conhecimento da religião, só que é aquele negócio, ele está fazendo uma crítica totalmente à religião e à ideia de Estado e religião e, se é possível, separar o Estado da religião. Né? Então você tem dois reis aqui, um rei, né, são irmãos, né? Um rei que era bem religioso e era guiado pelos religiosos, né? Então impunha um culto coletivo. Depois é sucedido por um irmão que é menos supersticioso e espera fazer uma separação de Estado, né? Porque ele é mais secularista e ele é mais popular, né? E assim, enquanto isso, a Pampa Campana, né, vai ter que manter o casamento, vai ter que fazer o casamento das filhas, né? Fugir com as filhas quando necessário, porque obviamente vai ter gente querendo tomar o poder dela, e ela vai acompanhar essa ascensão, né, e a queda da cidade, né? Então, quando ela acabar de escrever a história, né, ou sussurrar os propósitos dos personagens, que ela está contando a história, né? Interessante isso. Ela é uma personagem, ao mesmo tempo ela está narrando a história, né? Lembra um pouco Cem Anos de Solidão, tem uma coisa de Cem Anos de Solidão. Eu acho que esse ecos são do Cem Anos de Solidão. Então ela vai morrer, e aí, como já diz a primeira página, esses escritos sobre essa história desse reino, né, essa verdadeira epopeia de Ramayana, será descoberto não sei quantos anos depois, né? Então, esse último dia de vida, 247 anos, e aí ela vai escrever, e aí, séculos depois, né,
vai ser encontrado, eu não achei aqui, mas séculos depois alguém vai encontrar, então, essa poesia que nós estamos lendo, né? Então ela viveu 200 anos, o reino durou 200 anos, ela deixou essa epopeia, foi enterrada nas areias do tempo, igual lá os manuscritos do Mar Morto, e aí depois, séculos, a gente encontrou, e agora nós estamos lendo. Aí isso é eco de quê? Dos livros do Humberto Eco, né? Que também tem isso. Alguém encontrou um manuscrito escrito por alguém, que foi copiado por alguém, que foi reproduzido por alguém, né? Pós-modernismo na cabeça, e é legal pela fantasia e pela crítica que ele faz. Não concordo com todas as críticas, obviamente, né? Mas foram bem feitas as críticas, né? Vamos ouvir aí a crítica do Salman Rushdie e essa fantasia da cidade da vitória, ok? Obrigado pela atenção e não deixem de compartilhar.